Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos abrir no Salmo 50. Vamos estar salmodiando. Diz assim a palavra do Senhor. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa vida, obrigado pela tua paz. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Pai, que o Senhor venha nos guiando nessa noite, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos, Pai, estarmos sendo edificados pelo Teu poder. Vem sobre Tua igreja, Senhor. Edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Saímos do Sermão do Monte. Vamos estar desenvolvendo a pregação no Evangelho de Mateus. Tivemos algumas paradas em relação aos falsos mestres, aos falsos profetas. Mas é muito gostoso quando a gente vai avançando no Evangelho de Mateus. E hoje é uma palavra super importante. Então vamos lá. Vamos ler o primeiro trecho, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Até aqui. Veja, primeiramente, que a gente vê, como sempre, uma grande multidão em volta de Jesus. Mas aqui, Mateus, ele vai começar a nos explicar coisas que mostram a autoridade, o poder, a soberania de Jesus acima de todas as coisas. Ele agindo como um Deus. Primeiro, porque a gente só vê no Antigo Testamento registros de onde Deus curou lepra. Segundo, Jesus novamente, ele supera a lei. Veja que interessante, ó. O versículo 2 fala o seguinte: veio um leproso e o adorou. Primeira coisa, esse leproso, ele se arriscou ao vir em direção a Jesus. Nós vamos ver nos versículos mais à frente, os leprosos, eles não tinham acesso à sociedade como nós conhecemos hoje. Eles eram colocados separados. Outro detalhe, quando você pensa em lepra, não é apenas a hanseníase de hoje em dia. Era muito mais amplo, era toda e qualquer doença de pele, ferida, tinha que ser examinada pelo sumo sacerdote. E de uma maneira genérica, aquilo era chamado de lepra. Então, por exemplo, um pequeno tumor de pele era chamado de lepra. Uma ferida que não queria curar também poderia ser chamado de lepra. Tudo dependia da avaliação do sumo sacerdote. Um outro detalhe interessante, veja, Jesus, ao tocar,
ele, entre aspas, se tornaria ritualmente impuro. Quando alguém tocava num leproso, ele ficava ritualmente impuro. Mas veja que interessante. Como ele era Deus e curou o leproso, isso não aconteceu. A gente vê que Jesus não toma nem conhecimento, ele simplesmente toca e cura. Um outro detalhe importante, a maneira que o leproso se dirigiu a Jesus. Quando ele chamou de Senhor aqui, ele chamou de Adonai. Entendeu? Era como se reconhecendo Jesus como Deus. E ele faz uma afirmação interessante: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus responde de uma maneira extremamente simples: quero ser limpo. E ele foi limpo. Uma outra coisa interessante, os teólogos não sabem identificar por que Jesus fala no versículo 4, olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote. Por que não dizer a ninguém? Aqui Jesus estava vivendo uma época em que ele era muito popular. E aqui a gente já vê as multidões seguindo Jesus. Nós não temos certeza exatamente o que Jesus quis dizer aqui, mas parece que Jesus não queria fazer uma propaganda desnecessária. Jesus não queria, de maneira nenhuma, ser reconhecido como rei. Jesus não queria, de maneira nenhuma, ser reconhecido como libertador de Israel. Jesus estava durante o seu ministério, ainda haviam coisas que ele precisava fazer. E a gente percebe que a única passagem dos evangelhos onde Jesus aceita ser chamado de rei é na entrada triunfal em Jerusalém. Ali ele aceita ser chamado de rei. Tanto é que ele é até repreendido pelos fariseus, porque manda que se calem. Aí ele responde, se eu mandar que se calem, até as pedras clamarão. Mas Jesus não tinha intenção, por quê? Porque não queria criar um problema com o governo romano, e como ele explica no seu próprio julgamento, o reino dele não era da terra. Então muitos teólogos entendem, eu acho que essa é a melhor explicação, que ele não queria uma propaganda desnecessária. Veja que interessante, hoje em dia, as igrejas brigam para ter uma propaganda. Essa igreja aqui tem o mover de Deus, aquela igreja tem o mover de Deus. Como se Deus precisasse de algum ministério terreno para curar, para salvar e para operar milagres. Deus salva, cura e opera milagres onde ele bem entende. Agora, algumas coisas a gente percebe, né? Deus não usa vaso sujo, Deus não divide sua glória, Deus não aceita contaminação na sua igreja. Então é lógico que vai haver uma igreja onde existe o mover de Deus, e vai haver outra igreja que espiritualmente está morta. A gente percebe isso nas cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. A diferença espiritual de cada igreja ali é marcante. Agora, um fato interessante é que Jesus ele fala, olha, não diga a ninguém, mas mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Olha que interessante. Isso aqui tem algo que nós podemos usar muito hoje em dia. Na verdade, o que Jesus estava fazendo aqui era uma comprovação do milagre. Era necessário, pela lei judaica, que o sacerdote comprovasse a cura. Eu creio que é uma prática extremamente saudável hoje em dia. Quando alguém é curado, fazer exames. O ano de 2019, teve uma irmã muito querida, que nós conhecemos até, que essa irmã é cliente nossa, que teve um problema seríssimo de hepatite C. É uma pessoa mais velha, que numa transfusão de um acidente de carro há 40 anos atrás, essa irmã pegou o vírus de hepatite C, não sabia. Aí, depois de mais velha, já uma certa idade, começou a ter alguns sintomas e foi para os exames identificar a hepatite C. Hepatite C não tem cura.
E hepatite C, normalmente, a evolução da doença requer um transplante de fígado. E eu lembro que quando eu encontrei essa irmã, eu fiquei bem chateado. Mas essa irmã tinha uma fé inabalável. Veja, eu não quero entrar na questão de confissão positiva ou não confissão positiva, mas essa irmã, ela o tempo todo ela fala, não, Deus vai me curar. Eu tenho fé que Ele vai me curar. E aí o que aconteceu? Passado algum tempo, o vírus da hepatite C desapareceu do sangue dela e ela não precisou de transplante de fígado, que é um transplante extremamente perigoso. É um dos piores transplantes que tem para fazer, é o transplante de fígado. Só que a cura dela foi num ponto tal que ela teve que devolver remédio e a médica do Estado ficou indignada. Não, erraram no seu caso. Eu falei, erraram como, doutora? Está aqui os exames. Não pode ser o seu fígado. Doutora, só acreditando ou não, Jesus me deu um fígado novo. E a médica do Estado não sabia o que fazer. E ficou inconformada. Entendeu? E aí o que acontece? Essa irmã também tinha plano de saúde. Ela foi no médico do plano de saúde, pegou um outro tipo de médico que percebeu que tinha acontecido um milagre. E a cura dela é toda documentada. Eu acho isso espetacular, porque veja, nós não temos que ter medo de ter uma cura documentada por Deus. Tanto é que aqui na igreja, se alguém aparecer com alguma doença, eu falo, guarda os documentos, que a hora que você for curado, nós vamos glorificar Deus com isso. E assim que a pessoa é curada, eu mando ela para o médico, fazer exames e provar o milagre. Porque veja, Deus ele não está preocupado. Quando Ele efetua a cura com segurança. Eu lembro que quando eu fui salvo, havia um ensino, eu não sei se esse ensino ainda persiste na igreja, eu acho que sim. Principalmente no meio neopentecostal. Quando você, por exemplo, estou com dor de cabeça. Aí eu ia para a igreja. Aí recebi uma oração, a dor de cabeça sumia. O que alguns irmãos falavam? Irmão, não deixa o diabo roubar a bênção. Na época, nós novos convertidos, tal, a gente, o que é roubar a bênção? Você não pode duvidar. Porque se você duvidar, o diabo rouba a bênção. Analisando hoje, passados aí 21 anos, é um ensino tão absurdo. Esse é um ensino tão sem pé nem cabeça, porque primeiro, a cura, ela faz parte da soberania de Deus. Segundo, a cura, Deus não depende da fé da pessoa. Eu já vi Deus curar pessoas incrédulas, já vi Deus curar gente ateu. E foi curado e não deixou de ser ateu. Deus simplesmente, na sua soberania, quis curar. Eu já vi Deus curar irmãos, entre aspas, que a irmã ficou na UTI e foi milagrosamente retirada da UTI por Deus. E quando melhorou, batia no marido e virou um dos piores testemunhos de crente. Deus soberanamente curou. Inclusive, para mim, uma pessoa que bate no marido, nem crente é. É um religioso que aderiu à fé. Então, esse ensino de roubar a bênção é um problema, porque sabe o que eu estou dizendo? Que a fé, que a cura, ela não depende da soberania e do poder de Deus. Ela depende do homem. Esse é um ensino que coloca o homem no centro. É muito sério. Porque a cura é algo que vem de Deus. Independente de eu crer, de eu não crer, independente, não existe o diabo roubar a bênção. O que existe é um Deus que efetivamente cura, e a sua cura é duradoura. Então, se você, na sua casa ou na sua andança, já ouviu esse tipo de ensino, rejeite, ele é antibíblico. Ele beira a heresia, ele diminui Deus. É extremamente sério. O que acontece em geral é o seguinte: muita gente recebe uma oração,
ela está emocionalmente envolvida com aquela enfermidade, aí ela sente uma melhora, mas muitas vezes é uma melhora psicossomática, e assim que ela vai embora, o sintoma volta. E por que eu digo isso? Porque Deus não cura pela metade. Como é que eu sei disso? É só ver o que Jesus fez aqui. Jesus tocou e foi limpo. Você não vê uma cura de Jesus, uma cura de Deus Pai Todo-Poderoso, parcial. Ao contrário, a gente vê o tempo todo Deus curando eficazmente. E Deus não muda. Que história é essa de roubar a bênção? A gente vê Deus agindo de maneira absoluta. E o interessante aqui é o seguinte, né? Jesus, novamente, ele está trabalhando em cima da maneira dele ver a lei. Quer ver que interessante? Vamos deixar marcado Mateus 8. Vamos abrir em Levítico capítulo 5. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Vai lá para Gênesis. Volta a Levítico 5. Versículo 3. Ó, diz assim: ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Veja, a pessoa se tornava ritualmente impuro, sabendo se o outro estava leproso ou não. Esse termo aqui, imundícia, ele é muito amplo. Ele envolvia o sangue, ele envolvia o sêmen, ele envolvia as emissões do corpo. Tudo isso tornava alguém ritualmente impuro. E Jesus foi lá e tocou no leproso. O próprio livro de Levítico, ó, capítulo 13. Olha que interessante, vamos afundar um pouquinho no assunto. Levítico 13. Levítico 13, versículo 45. Ó. Versículo 44, vamos lá. Não, tem que ler o 43. Diz assim: havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Como é que era? O leproso, ele punha a mão na boca assim e vinha gritando: imundo, 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 para que as pessoas não tocassem nele, quando ele tinha que atravessar uma cidade. Eles moravam em comunidades. Bem interessante isso aí. Agora vai falar, mas por que essa questão da lepra se tornar imundo? Primeiro, não era só rancenias, eram várias doenças. Uma micose no couro cabeludo era lepra. Considerada lepra, é uma palavra geral. Um unheiro, por exemplo, era lepra. Algumas doenças que se pegavam através dos líquidos era lepra. E a lepra, ela tinha o sinal de maldição dada por Deus. Isso é algo bem interessante, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas eu quero ler um outro texto. Levítico capítulo 14. Versículo 2. Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que,
Se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar-se, tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. E tomará a ave viva, pode ser. Aí continuar o sacrifício. Primeiro detalhe: era um sacrifício extremamente barato, 2 aves. Então qualquer pessoa poderia cobrir aquele sacrifício. Entendeu? Segundo, o sacerdote que decretava a cura. Hoje em dia, quem decreta a cura? Os médicos. Decreta, que eu digo, documentar. Então, eu acho muito importante essa praga. Agora, por que esse rigor em relação à lepra? Quer ver que interessante? Vamos voltar a um livro. Livro de Levi, de Êxodo, capítulo 4. Êxodo 4, versículo 6 e 7. Olha que interessante. Deus falando com Moisés. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. E esse se tornara como a sua carne. Veja que interessante. O que eu aprendo nesse texto? Primeira coisa: quem colocou a lepra na mão de Moisés? Deus. Quem tirou a lepra da mão de Moisés? Deus. Entende o que eles pensavam isso? Ah, pastor, mas isso aí é só um texto. Não, nós temos um outro registro no Pentateuco, na mesma situação. Quer ver que interessante? Vamos abrir 2 livros à frente. Números, capítulo 12. Números 12. Estou chegando, eu que estou meio atrasado aqui, me perdi um pouco. Números 12, versículo 10. A história é bem conhecida. Diz assim, vamos ler o 9. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sob a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. O que acontece, gente? A encrenca aqui foi um pecado de rebeldia. Não se sabe exatamente o motivo. Vamos ler o versículo 1 do 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Veja, aqui está falando de Zípora, filha do Jetro, sacerdote midianita. Não se sabe o motivo. Miriam e Arão, irmãos mais velhos de Moisés, meteram a boca em Moisés por causa da esposa dele. O clima ficou tenso, a coisa ficou feia. Provavelmente falaram de uma maneira indevida. O que Deus fez? Na hora, tornou Miriam leprosa. Inteira. E foi algo tão terrível que Arão, já quando fala no versículo 11, olha o que ele fala: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Aí olha que interessante, na hora Arão viu que passou da ponta. Aqui tem um ensino interessante. Veja, muitas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor e somos teimosos. Muitas vezes a gente é disciplinado pelo Senhor e a gente esquece de recuar. E aí coisas piores acontecem. É muito importante. Veja, todo mundo erra.
Todo mundo tem problema. Todo mundo pode passar por uma rebeldia contra a palavra de Deus, ou contra o Senhor, ou contra alguém. O mais importante é que muitas vezes o Senhor vai dar uma, sabe aquela chibatadinha? Que eu brinco, você vai topar o dedão do pé na cadeira da cozinha e vai doer muito. O que acontece? Percebeu que foi disciplinado, recua logo. Porque Deus disciplina os seus filhos, e a disciplina de Deus é para causar arrependimento. É muito interessante aqui que Arão, na hora, já clama a Moisés e reconhece o seu pecado. Eu tenho uma máxima comigo, eu e a Paula. Sempre que começa a azedar o caldo, a primeira coisa que a gente ora: Senhor, eu errei em alguma coisa? Essa crise está vindo por algum pecado meu? Essa crise está vindo porque tomei uma atitude errada? Isso nós aprendemos do nosso primeiro pastor. E olha, sempre funciona. Normalmente ele vai enxergar, tem boi na linha. Normalmente nós erramos uma avaliação, às vezes tem algum pecado, às vezes tem alguma coisa que, veja, Deus mostrou para não fazer, a gente foi lá e fez. Não era exatamente pecaminoso, mas não era a vontade de Deus. Nós não podemos esquecer que o pecado, ele é transgressão. Só porque o pecado também é errar o alvo. O conceito de pecado é muito amplo na Bíblia. Não é apenas a lista do deve e a lista do não pode. É muito mais do que isso. Por exemplo, eu posso pegar, resolver agora, fazer sopa para morador de rua, ir lá distribuir, e isso ser pecaminoso. Se for feito fora da vontade do Senhor. Aí alguém vai falar: mas irmão, não é vontade do Senhor que se dê sopa para morador de rua? Nem sempre. Deus não é dono do ouro e da prata? Deus não é aquele que dá o emprego, que dá o alimento, que dá o bem-estar das pessoas? Deus não é bom? Ele não é justo? Se tem um morador de rua, algum motivo tem. Nós não podemos esquecer que a própria pobreza da humanidade, as doenças, as catástrofes, já são os sinais de um Deus irado contra o pecado, que já está punindo a humanidade. Hoje em dia se prega um evangelho distorcido. O pessoal acha que a catástrofe é o diabo. Não, Deus pode até usar o diabo de empregado. Mas a catástrofe é Deus, irado contra o pecado do homem, já julgando a terra. As catástrofes, as tragédias, elas estão debaixo da absoluta soberania de Deus. E eu não gosto nem de usar aquela palavra Deus permite. Eu acho que a palavra Deus permite, ela é muito pobre, parece assim. Deus diz: eu deixo acontecer isso. Não é assim que funciona. Uma palavra que ainda dá para aceitar, o pessoal daquela página Palavra Prudente, que é de uma igreja batista, da imprensa Palavra Prudente, de Presidente Prudente em São Paulo. Eles, como nós, são calvinistas. Eles ainda usam os decretos positivos, que é a vontade absoluta de Deus, e os decretos permissivos, que é a vontade de Deus, mas aquilo, na verdade, é um juízo, é uma peste, alguma coisa. Mas lá no fundo do meu coração, eu fico com a definição do pastor Marcos Granconato da Igreja Batista Redenção. Não tem essa de Deus permitiu. Às vezes eu na palavra, eu uso o termo, Deus autorizou. Mas na verdade, gente, é um decreto. Quem colocou a lepra em Miriam foi Deus. Quem trouxe o Covid-19 foi Deus. Quem vai, através do julgamento dos 4 cavalos do Apocalipse, matar 25% da população da Terra é Deus. Quem vai matar 33% da população da Terra nos juízos das trombetas e das taças é Deus.
Quem matou Herodes foi Deus. Então eu preciso aprender, veja, que a bondade, o amor e a justiça de Deus, elas também vão se expressar através de um Deus que julga, de um Deus que traz juízo, de um Deus que pune o pecado. Um exemplo claríssimo disso, o marido de Abigail, que eu vou lembrar o nome dele, marido de Abigail, que morreu por causa do osso de frango. Não era o Doeg foi aquele funcionário de Saul que matou o sacerdote, Nabal. O Doeg foi um estrangeiro que era funcionário de Saul, que quando Saul deu a ordem de matar todos os sacerdotes, ninguém queria matar, e ele foi lá e matou todo mundo. O Nabal era o carmelita, marido de Abigail, que era xarope da cabeça. Deus matou. Isso é notório, e nós não temos que ter dificuldade com isso. A pessoa fala, como, pastor? Não, amigo, deixa eu te explicar. Um pecado seu, pela lei de Deus, Deus já tinha direito de fulminar. Um pecado. Um pecado. O salário do pecado é a morte. Se assim que você cometesse o primeiro pecado, Deus fulminasse você, ele estaria sendo justo. Isso não fere a justiça de Deus. É que a gente quer avaliar Deus segundo a justiça dos homens, e não se avalia Deus segundo a justiça dos homens. Se avalia Deus segundo a Bíblia. E a Bíblia fala de um Deus que decreta. Agora, ele é autor do mal? Eu teria algumas respostas para dar aqui, todo um compêndio teológico. Mas a principal resposta é: executar o justo do juízo é mal? Mandar o pecador para o inferno é mal? Não, é justiça. É que eu quero avaliar segundo os meus olhos. Então eu tenho que compreender muito bem quando algo der errado. Gente, nós servimos um Deus bom. Nós servimos um Deus que livra, nós servimos um Deus que cura, nós servimos um Deus que cuida dos seus filhos. Se você, crente, está sofrendo alguma disciplina, você tem que parar e pensar, orar, refletir, exercer a fé racional, comparar o que você está fazendo. Isso é necessário, isso é vida cristã diária, para que nada pior lhe aconteça. Porque no caso, nós que somos filhos, lógico, pode acontecer uma seriedade, Deus te recolher. Mas mesmo que Deus te recolha, assim que esse corpo morrer, você vai continuar vivo. Você já vai estar em espírito com o Senhor no paraíso. Então até a morte física não é ruim. Mas, em geral, tirando esse caso extremo, porque Deus é rico em misericórdia, o Senhor rapidamente retira a disciplina. Assim que acontece arrependimento, como aqui no caso. Vamos reler o Números 12, versículo 11. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Olha o que Moisés faz, versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Veja que interessante. Aqui Deus ele faz uso da sua própria lei no livro de Deuteronômio e de Levítico. E o que acontece? Se o pai cuspisse na filha,
como um tipo de um repúdio, como um tipo de uma, vamos usar a melhor palavra, uma desaprovação, que eu não quero ler o texto agora. A nossa referência leva para Deuteronômio 25 e para Levítico 13. Ela ficava 7 dias e disse, vamos ver essa passagem, vamos lá. Próximo livro, Deuteronômio 25. Vamos ver. Eu não conferi se é disso que está falando o assunto. Deuteronômio 25, versículo 13. Vamos deixar. 25 não está aqui. 25,9. 25,9, isso, 25,9, ó. Então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. O que acontece aqui? Aqui era a lei do Levirato, se eu não me engano o nome dessa lei. O Levirato dizia o seguinte, que quando alguém morria sem deixar filhos, o irmão tinha que se deitar com a cunhada para manter o nome do irmão. Se ele não quisesse fazer isso, ela ia diante dos anciãos cuspia na cara. Agora vamos ver o que o texto de Levítico 13, 46 nos diz. Vamos voltar, Levítico 13, versículo 46. Diz assim. Certíssimo, olha lá. Também as vestes do leproso em que é o que nós acabamos de ler. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. O que Deus faz aqui no caso de Miriam? Deus coloca a lepra, mas a consequência fica. Ficou 7 dias isolada, podia ser 1 mês, podia ser 1 ano, podia ser 20 anos, podia nunca mais voltar para o arraial de Israel. Concorda? Deus seria injusto de fazer isso? Não. Ela se rebelou contra a autoridade instituída, e aqui, gente, numa boa, não cabe aquela história que tem hoje em dia, não toqueis no ungido do Senhor. Isso não é bíblico. Eu tenho que ter respeito com o pastor, eu tenho que ter reverência com o pastor. Ele é uma autoridade comissionada por Deus. Eu não posso me achegar ao pastor de qualquer maneira. Mas eu posso questionar o pastor, por exemplo, se Miriam e Arão tivessem questionado de uma maneira correta, provavelmente a consequência não teria sido essa. Houve algo aqui. A maneira que as coisas foram conduzidas. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lida com a autoridade, porque a autoridade Deus vai tratar. Coitado do pastor, por exemplo, no meu caso, eu já tenho tanta coisa para responder a Deus. E eu procuro agir com o maior temor para não provocar mais coisa errada. Toma o maior cuidado, porque eu sei que aqueles que almejam posição de mestre, boa coisa almejam, mas serão cobrados como tal. Já existem coisas que nesses 21 anos, que por exemplo, eu desde muito cedo, da minha conversão, já trabalho no ensino, já sempre tive a oportunidade, eu preguei. Porque eu fui salvo numa igreja que tinha até uma preparação de razoável para boa. E eu gostava do estudo bíblico, já tinha estudado um pouco a Bíblia, mas eu lembro de coisas que não foram os melhores ensinos. Não foram as melhores orientações. E eu sei que eu vou responder isso para Deus. Por exemplo, eu já ensinei confissão positiva. Eu já orei decretando. Eu já fiz unção com óleo em objeto. Como se aquela unção protegesse de algo. E a gente sabe que não pode nem reproduzir o óleo de Êxodo. Não posso colocar o óleo de Êxodo em carne humana, era para ser extirpado. Então eu já tenho coisas para responder para o Senhor. Então eu trabalho na forma de não criar mais problema. Aí vem alguém, inadvertidamente, fala o que não deve, age o que não deve. É diferente chegar
Por exemplo, vamos usar o exemplo de Miriam. Ele chegaram e me diz uma coisa, como é que foi o casamento com Zípora? E eles iam perceber claramente que foi a providência de Deus que colocou Zípora na vida de Moisés. Inclusive o pai dela, Jetro, era sacerdote do Deus Altíssimo. Inclusive Jetro era descendente de Abrão. Ele era midianita. Abrão casou-se com uma mulher chamada Quetura, depois da morte de Sara. Quetura teve um dos filhos que era Midian. E Jetro era descendente de Midian. Então não havia nada de tão errado. A gente percebe Deus agindo dentro do padrão. O que eu quero dizer? Se você tiver dúvida com o seu pastor, vá lá e converse, vá lá e fale. Perguntas teológicas, pergunte, inquira, mas faça com o coração correto. Faça de uma maneira correta, porque aqui no caso de Miriam houve algo. E voltando ao nosso assunto, nos dois casos, o da mão de Moisés e de Miriam, quem colocou a lepra foi Deus. Quem tirou a lepra foi Deus. Aí havia um entendimento bíblico de que o leproso era ritualmente impuro e de quem tocasse o leproso também era ritualmente impuro. Mas como Jesus tocou curando, não houve esse problema. Por quê? Porque Jesus é o autor da lei. Jesus é Deus. Só Ele coloca a lepra e tira a lepra. E é o ponto que tem aqui, até o caso inusitado. Senhor, se quer, pode me limpar. Jesus não precisa nem responder, mas Jesus respondeu, sim, eu quero. Vou fazer. Ele fez. Pô, tocou. Percebem a situação? Aquele leproso, aí eu acho que entra a questão de uma fé prática. Aquele leproso correu um risco de se aproximar de maneira inadvertida de Jesus. A gente não sabe como ele poderia ser recebido no meio de uma multidão. Isso aí é muito sério, é que nem a mulher com fluxo de sangue. Eles eram ritualmente impuros, isso era coisa séria para o judeu. Amém? Vamos voltar em Mateus capítulo 8. Eu já deixei marcadinha a minha Bíblia aqui. Eu já vou direto, vou tomar um gole d'água. Vamos continuar a nossa leitura expositiva. Agora a gente chega em algo importante. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um certo centurião. Chegou junto dele um centurião, rogando. E o que era um centurião? Um centurião era um soldado romano, um oficial romano, responsável por uma centúria, que normalmente era formada por uma tropa de 100 homens. Então ele era alguém que tinha um bom salário, era conhecido, mas ele era gentil. E ele foi atrás de Jesus. Aí é o versículo 6 o que diz. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11. Eu vou ler o trecho todo, daí eu explico. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja, primeiro contexto aqui. Assentar-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó
Jesus está falando de fé salvadora. O que é assentar-se na mesa? É o paraíso. É o estar na eternidade com Jesus. Por quê? Porque o contraponto do versículo 12, quem são os filhos do reino aqui nesse texto? Os judeus. Quem é que vai ser lançado nas trevas exteriores? Os judeus incrédulos. Aqueles que não creem em Jesus como Messias. É simples a interpretação. Existem igrejas, até algumas importantes, que querem dizer que ser lançado nas trevas exteriores aqui não é inferno. Não tem base para isso, é esticar por demais o texto. Trevas na Bíblia sempre foi comparado a lugar de tormento. Os textos do Novo Testamento, onde fala de trevas, onde fala de ranger de dentes, eles falam de inferno, de lago de fogo, de julgamento. Por que que isso é importante? Isso é importante porque o neopentecostalismo ensina que para Jesus agir tem que ter fé. Como? Eu tenho um problema no meu olho e você tem um problema no olho. Deus cura você, não me cura. O problema não é que Deus não quis curar. O problema é que eu não tive fé. Isso é um erro. Deus não depende da nossa fé para curar. Isso é diminuir Deus, é diminuir o Todo-Poderoso. Jesus aqui está mostrando, primeiro, ele era gentil. Segundo, Jesus estava mostrando quem eram as ovelhas do outro aprisco, que eram os gentios, que iam ser chamados à salvação. Eu e você. Quem vai vir do Oriente e do Ocidente se assentar com Abraão, Isaac e Jacó? Eu e você. A igreja. Então isso aqui aponta para a salvação dos gentios. Por quê? Porque as pessoas, gente, como isso é comum hoje em dia. As pessoas que, tem gente que agora está ouvindo esse ensino de que não existe o fezômetro, de que Deus não depende de eu ter mais fé ou menos fé. Não existe mais fé ou menos fé. Existe, ou eu creio que Jesus é o Cristo, é o meu Salvador, eu nasci de novo, da água e do Espírito, ou eu não creio. Jesus está falando de salvação, assentar-se à mesa, é o contexto do texto. Eu vou mostrar para vocês no próprio Evangelho de Mateus, que a fé é o seguinte: Jesus é o Messias, Jesus é Deus, Ele é o Salvador. Essa é a fé que Jesus fala. E dentro dessa fé não existe níveis de fé. Ou eu creio, e esse crer só pode ser fruto do novo nascimento, não existe meio nascido de novo, ou eu não creio. Agora, eu posso ter mais esperança ou menos esperança numa cura divina. Mas esperança não é fé. Por exemplo, você pode ter esperança e vai viver muitos anos. Aí eu pergunto, adianta você achar que você precisa ter fé para viver muitos anos? Então o que Deus escreveu na Bíblia, que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, não vale nada. Percebe o problema? E veja que interessante, eu sempre tenho que interpretar a passagem em cima do contexto bíblico. É muito importante eu provar pela Bíblia, para que não fique dúvida do que eu estou falando, que não existe um fezômetro, que sempre que Jesus fala em ter fé, é que na fé de que Ele é Deus, na fé de que Ele é o Messias e na fé de que Ele é o Salvador. Essa é a fé. Quer ver que interessante? Eu separei alguns versículos aqui. Primeiro, o próprio capítulo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 26. Ó, diz assim: e lhe disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Ó, o que Jesus está chamando a atenção? Não, deixa eu ler o versículo para vocês entenderem. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Veja,
Qual é o caso aqui? Nós vamos explicar melhor, é que eu não quero aprofundar, que eu vou pregar essa passagem. Jesus ficou repreendeu eles. Gente, eles não entenderam que eles estavam com aquele que criou os ventos, com aquele que criou o mar, dentro do barco. Eles não tiveram uma fé completa, madura. Aqui eles já perceberam que Jesus era o Cristo, mas ainda não tinha caído a ficha do que é andar com o próprio Deus verdadeiro dentro de um barco. Por isso que ele fala homens de pequena fé, não é um fezômetro. É uma fé que estava sendo formada, eles eram discípulos, Jesus estava ensinando eles. O próprio capítulo 7 mostra isso. Gente, eu criei o vento, eu criei o mar. Sumiu tudo. Acabou. É fé de que Jesus é Deus. Quem é que pode acalmar o vento? O homem pode acalmar o vento? Não. Só Deus pode acalmar o vento. Quer ver uma outra passagem? Mateus 9, próximo capítulo. Versículo 2. Diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. O que Jesus viu? A fé deles. Que fé? De que ele era o Messias e que ele era Deus e que podia curar o paralítico. Porque de quebra, além de um Deus que salva, ele é um Deus que cura. Nós vamos ver isso na próxima palavra. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o sinal messiânico de que ele levaria sobre si. Bom, eu vou explicar como funciona esse versículo hoje, que é um outro erro teológico grave, que causa uma expectativa falsa nas pessoas. E quer ver mais um texto? Mateus capítulo 15. Entende? Mateus capítulo 15. Versículo 28. Diz assim: é a mulher samaritana que pediu a cura e Jesus, falou, não pode dar o pão para os cachorrinhos. Ela falou, não, mas a migalha basta. Olha que interessante. A mulher cirofenícia, não, o cananeia, é cirofenícia. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Fé do quê? Fé de que Jesus era Deus. Gente, não existia registro de uma mulher cananeia, está dentro da lei. Ela era ritualmente impura, ela era pagã, ela era mulher. E ela se dirigiu a Jesus como se ele fosse Deus. Essa é a fé dela. Simples assim. E Jesus fez. Por quê? Porque está cheio de gente da história humana. Eu pergunto, um crente nascido de novo, ele crê que Deus pode curar? Quantos por cento dos crentes nascidos de novo crê que Deus pode curar? 100%. Não existe um crente nascido de novo, porque ele é nova criatura. Nele foi introduzida uma nova natureza, ele tem o Espírito Santo habitando no espírito dele, que não crê que Deus cura. Aí eu pergunto, se for assim, ter fé que Deus cura, ninguém morria. A gente já está congregando agora com o irmão Abrão, o pai da fé, irmão Abrão, morreu. José morreu com 110 anos, mais novo ainda. Eles tinham fé. Paulo morreu, ele podia ter fé, a cabeça ia cair no cesto e ia regrudar de novo. Não. Quando enterrasse Paulo, juntava tudo, Deus ressuscitava. Percebe que a questão não é o fezômetro, porque o que acontece? Existe esse ensino maligno, querendo levar as pessoas para esse lado. Agora, quando eu vejo a narrativa em Lucas, sobre esse centurião, a conversa fica mais interessante ainda. Quer ver que barato? Vamos abrir. Evangelho de Lucas, capítulo 7.
Eu vou fazer uma leitura rápida, que eu vou pregar esse texto à igreja. Nós estamos com quanto tempo de palavra? 52. Quase, 55. Ah, é porque eu tenho fé. Vamos lá. Lucas, capítulo 7. Eu vou ler o versículo 1. Diz assim: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Olha que interessante. Quem chegou próximo a Jesus foram anciãos dos judeus. Isso é um fato interessante, porque mostra que o centurião, como pagão, tinha relacionamento com os judeus. Anciãos. Ele era respeitado. Então, esse servo, esse centurião, já era alguém piedoso. Olha a continuação da narrativa. Versículo 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Olha que interessante. Eu imagino que a narrativa funcionou assim. Mateus não falou que o centurião foi lá? Mas Lucas está dizendo que foram os anciãos. E que o centurião pediu. Quem está mentindo? O Zé Ateu ia falar o que? Está vendo, Bíblia? Pô, meu irmão, não tem jeito que nas palestras fala. Um está falando que é o centurião, o outro está falando, gente, o centurião era gentil. Na humildade dele, ele chegou para os anciãos e falaram: gente, vamos lá comigo, converso com Jesus, porque ele é o Messias. Eu, como gentil, não me sinto à vontade de chegar lá. Vão comigo. Simples assim. É o fato que está descrito aqui. Só que os anciãos, quando falam, versículo 5 diz assim: porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha que interessante. Ele já era uma pessoa piedosa, num ponto tal que ele tinha obras que mostravam essa piedade. E aí o versículo 6: e foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, ele enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E aí vem a narrativa: por isso nem ainda me julguei digno, tal. Aqui a descrição de Lucas é mais completa. Os anciãos que foram lá. Só que entenda, na narrativa de Mateus é o seguinte: olha, quem é o interlocutor aqui é o ancião, foi ele que o centurião. Foi ele que provocou toda a situação. Só que ele chegou e falou: olha, você não é digno de entrar na minha casa. Por quê? Porque os judeus proibiam entrar na casa de gentios. Eles proibiam isso. Sabiam disso? Um judeu não poderia entrar na casa de um gentio. Eu separei um texto aqui, bem interessante. Evangelho de João. Um evangelho à frente, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Tem uma narrativa interessante nessa área. Versículo 28. Aqui, Jesus foi preso, passou pelo Sinédrio e foi levado a Pilatos. Porque o Sinédrio não tinha autoridade para matar um homem por crucificação. E aí eles buscaram Pilatos para poder crucificar Jesus. Olha o que a narrativa fala. João 18, 28. Depois,
levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Segundo a crença deles, se eles entrassem na casa de um gentio, eles não podiam comer a Páscoa. Mas eu pergunto, tem isso na Bíblia? Não existe nenhum versículo bíblico que diga que se um judeu entrar na casa de um gentio, fica ritualmente impuro. Só para vocês terem uma ideia, descobri isso esse ano, 21 anos de estudo bíblico. Na Bíblia King James de Estudo, com o irmão Holman, que nos mostra isso. E o MacArthur também dá uma pincelada. Não era proibido judeu entrar na casa de gentio, não tem esse versículo. O que era isso? Era uma má teologia adquirida depois do exílio babilônico. Interessante, né? Muito interessante. Olha na sua referência aí do versículo 28. A referência está em Atos 10, 28. O que aconteceu em Atos 10, 28? Pedro vai na casa de Cornélio. Qual é a frase simpática de Pedro? Vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio. Eu pergunto, Paulo, que era doutor da lei, falou isso? Não tinha versículo. O que eu aprendo aqui? Uma coisa muito comum, que os evangelhos começam a me mostrar. As más teologias destroem vidas. Na verdade, os judeus tinham que levar o evangelho para os gentios. E olha que interessante, é tão controversa a narrativa de Pedro, que ele estava na casa de Simão curtidor. Aí sim ele seria ritualmente impuro. Porque o curtidor é curtidor do quê? De pele. Para tirar a pele, o que tem que acontecer? Matar o animal. Se você toca num animal morto, você fica o quê? Ritualmente impuro. Isso aí está na lei? Está na lei. E se eu toco na pessoa que tocou no animal morto? Eu também fico ritualmente impuro. Percebe como é uma má teologia? Porque depois que os judeus vieram do exílio babilônico, o medo deles de ser lançados ao exílio era tão grande que eles começaram a criar leis. Eles começaram a criar interpretações falsas da lei, que tinham muito problema. E Jesus, das suas atitudes dos evangelhos, ele vai derrubando cada hábito desse. Nós vamos ver mais à frente Jesus derrubando isso. Não havia nenhum problema. A gente vê no Antigo Testamento Deus tratando com gentios piedosos. Na linhagem do Messias tem gentio. Na linhagem do Messias tem moabita. Tem Raabe, moradora de Jericó. Tem adúltera, sabe? Não existe isso. Lógico, o estrangeiro, ao se tornar um prosélito, ao se tornar, se quisesse entrar como judeu, ele tinha que circuncidar, tinha que fazer toda a dieta alimentar, mas é porque era a época da lei de Moisés. Mas nós não vemos isso. O próprio Jetro, que nós citamos na palavra, era fora da comunidade de Israel. E assim que ele chega para visitar Moisés, depois que acontece o êxodo, e que ele vai levar os filhos de Moisés, o Gerson e o... Eu vou lembrar ali essa semana, como? Eliezer. Gerson e Eliezer. Primeira coisa que Jetro faz, sacrificar o Senhor. Faz um altar e queima o holocausto. Aí eu pergunto, baseado em que lei Jetro queimou o holocausto? Que lei? Nenhuma, porque não havia lei. A lei seria instituída através de Moisés, seu genro.
Mas ele sabia que Abraão tinha feito aquilo, então era uma religião familiar. Com quem que ele aprendeu? Aprendeu com os seus antepassados. Mas o que ele era? Jetro era circuncidado? Provavelmente não. Porque os filhos de Moisés não eram circuncidados. Se Jetro fosse circuncidado, com certeza ia chegar para Moisés, e aí, não vai circuncidar não? É algo interessante. Não se sabe dizer. Eu não posso afirmar 100% com certeza que Jetro é circuncidado ou não. Mas existe um forte indício de que não, porque se Jetro fosse, a própria Zípora não ia ficar assustada quando teve que circuncidar os 2 filhos de Moisés na estalagem a caminho do Egito, na qual ela chega para Moisés e fala: esposo sanguinário. Que Moisés lá fora quebrou o pau numa batalha espiritual, e a gente entende o quê? Que ele não poderia entrar na guerra espiritual que ele ia entrar com brecha fora da lei. Entendeu? Aí ele circuncida seus 2 filhos, mas Zípora fica. Então são coisas que eu tenho que entender. Nós vamos ver daqui para frente nos evangelhos Jesus derrubando todo esse sistema de crendice. O próprio Pedro teve que ser derrubado. Os apóstolos teve que ser derrubados. Gente, os apóstolos da igreja de Jerusalém guardavam a lei. Glória a Deus que eles não obrigaram os gentios que se convertessem. O que Tiago fala? Não, nós vamos continuar seguindo os costumes de Moisés, embora saibamos que Deus pela fé purificou. Agora, no caso dos fariseus, era algo multiplicado, terrível, que afastou os fariseus. E por que o Evangelho registra o caso desse centurião? Muito simples. Esse centurião sou eu e você, aponta para mim e para você. Salvação dos gentios. Baseado em quê? Existe registro bíblico. Último versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Vamos abrir? Isaías 49. Eu já fiquei empolgado, já ia passando de Salmos para trás. Não, se você chegar em Salmos, você volta. Isaías vai estar na sequência. Isaías 49, versículo 8. Enquanto os irmãos vão encontrando. Isaías 49, 8 diz assim: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes estalais com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Do norte, do sul, do oriente, do ocidente. E o último versículo, Isaías 59. Versículo 19. Diz assim, tem que ler o 18. Isso aí. Conforme forem as obras deles, assim será sua retribuição. Furor aos seus aniversários e recompensa aos seus inimigos.
As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá o Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. O que é? O Senhor vai vir do Oriente ao Ocidente. São pessoas salvas dos 4 cantos da terra. Aqueles que crerem no Deus de Jacó. Isso é 2 versículos. Eu tinha um caminhão de versículos para pôr aqui. Então esse centurião já é a prova da salvação dos gentios. Quando os homens de Jerusalém começaram a ver a mulher cananita, o centurião, pessoas de fora da aliança, crendo em Jesus como Messias, era um sinal messiânico de salvação, de piedade. Que foi o que a igreja viu? Quando pela fé os gentios receberam o Espírito. A frase é a seguinte: Deus purificou os espíritos, os gentios pela fé. Essa foi a grande diferença. Os judeus não viram isso, eles achavam que era necessário cumprir todo aquele conjunto de regras para ser salvo. E não é isso que a Bíblia diz. Eles chegaram numa coisa, veja, a religião burra não reflete a Bíblia. Nós temos que viver uma religião bíblica. Por isso que eu até tenho dificuldade com a palavra religião. Porque normalmente religião é algo humano, é errado. Mas a religião verdadeira, bíblica, é o que eu preciso fazer. Eu não posso adicionar, eu não posso dar interpretação pessoal. Muita gente hoje em dia chega e fala: aquela pessoa não é salva porque ela não usa uma saia. Aquela pessoa não é salva porque ela não usa um terno. Aquela pessoa não é salva por causa que ela passa um batom. Aquela pessoa não é salva por causa que ela não guarda o sábado. E N coisas. E tudo isso não é bíblico. Eu tenho que colocar uma coisa na cabeça: o nascido de novo é salvo. Outro dia estávamos conversando sobre algumas igrejas que têm dificuldade, como a igreja católica, como a igreja adventista do 7º dia, que tem alguns ensinos complicados. Aí eu estava falando com o Rodrigo. Eu falei, eu nunca ensinei que o católico é salvo, que o adventista é salvo, ou que outra pessoa é salva. Eu sempre ensinei que aquele que frequenta a igreja católica, que frequenta a igreja adventista e nasceu de novo é salvo. Da mesma maneira que aquele que frequenta a igreja batista Patmos e nasceu de novo é salvo. Da mesma maneira que o que frequenta a universal do reino de Deus e é nascido de novo é salvo. Deus de amor, Assembleia de Deus, porque a questão não é por igreja. Salvação é nascer da água e do Espírito, é milagre de Deus. Nasceu de novo, é salvo, independente da placa da igreja. E por que que isso não se aplica às outras religiões? Porque elas não ensinam o caminho da salvação. Elas sequer pregam Jesus. No Espiritismo, Jesus não é Deus. Em outras religiões, ele é um mestre. Em outras religiões, sequer ele é citado. Então não tem como nascer de novo. Porque eu só posso nascer de novo através da pregação do Evangelho. Para pregar o Evangelho tem que ser uma igreja cristã, mesmo que for contaminada. Percebem? Então a gente também precisa parar com esse discurso errado. Ah, lá Deus não salva ninguém. Misericórdia, não limite Deus. Deus salva como quer, aonde quer, da maneira que quiser. Ele é Deus, não deve satisfação para ninguém. Aquele que ele colocou na eternidade passada, o nome dele, no livro da vida, do Cordeiro, efetivamente ele salva. E não é nada difícil para ele, porque tudo que Deus quer fazer, ele faz. Ele coloca o nome e salva a pessoa, através do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo presente da salvação, que nós possamos, Senhor, estar sendo livrados por Ti de todo ensino religioso errado, que nós possamos ser livrados de todo conceito teológico contaminado, distorcido, que possamos viver uma fé simples, bíblica, baseada na verdade da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza. Obrigado pela Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Uma boa semana.